Meus irmãos, vamos começar então o estudo? Abre a Bíblia aí em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Hoje a gente vai falar sobre a fé. Vai ser o primeiro domingo de estudo, né? Do discipulado. E aí a gente vai falar sobre fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu queria que vocês ficassem de pé, em reverência à palavra. Liga lá. Irmão João, liga esse ventilador que eu falo. Aqui, ó. Dá só uma mexida nele. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Amém? Vamos fazer uma oração antes de a gente começar? Senhor Deus e meu Pai, nesta manhã de oração, nós queremos, Senhor, apresentar esse estudo nas tuas mãos. Abençoe, dá vitória, cobre as vidas que estão aqui com teu sangue. Em nome de Jesus, trazendo sabedoria e entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a gente, quando fala sobre fé, a gente fala de uma das ferramentas, que a fé ela é uma ferramenta. E o que faz o povo de Deus hoje permanecer de pé é a fé. Muitas das vezes a gente se pergunta o porquê que hoje nós estamos vivendo esse tempo, né, de apostasia. Quando a gente fala de apostasia, a gente fala de pessoas que estavam na igreja, hoje já não estão mais, e muitas das vezes pessoas que nem crê mais na palavra e nem está crendo mais que Jesus vai voltar. Então, a Bíblia diz que nos finais dos tempos, muitos iam apostatar da fé. Iam seguir o quê? Doutrinas de demônio. Então, você pode ver que hoje, quem estava na igreja já não está mais na igreja. Muitos que, muitas das vezes, até usavam do altar hoje, estão fazendo a vontade do mundo, porque apostataram da fé. Olha para você ver, apostataram da fé. Por que apostataram da fé? Vou te explicar por quê. Porque toda pessoa que começa a caminhar na presença de Deus, desanima e sai, ela não crê na palavra. Isso é sinal que ela não crê. Por isso que fala apostatar da fé, ela abandona o evangelho. Porque não crê no que está escrito. A fé é uma das ferramentas que o crente mais tem que usar nesses últimos dias. Porque a Bíblia diz que nesse mundo a gente vai ter aflição. Mas Jesus, ele venceu o mundo e nós também vamos vencer. Só que um dos sinais das pessoas que não têm fé é, se você vê uma pessoa que começou no evangelho, desanimou, desistiu e abandonou o evangelho, é sinal que ela não tem fé. Você pode até chegar perto da pessoa e falar assim, você tem fé? Ela fala, eu tenho fé. Não tem. Porque todo aquele que tem fé, ele pratica a palavra, ele começa e termina no evangelho. Então essas pessoas que não têm firmeza na presença de Deus, é sinal que não têm fé. Por isso elas apostatam da fé. Elas abandonam o evangelho e começam a seguir o mundo, seguir os prazeres
do mundo. E a fé é o quê? É a certeza das coisas que se espera e a convicção de fato que não se vê. Você espera, Deus te dá uma promessa, te dá um chamado, você confia e espera que aquilo vai vir. Você não está vendo, mas você crê que vai acontecer. Isso é sinal de fé. Então, é do mesmo jeito, quando o povo, é do mesmo jeito nós que seguimos Jesus. A gente não vê Jesus, mas a gente sente e pelo poder da palavra, pelo conhecimento que nós temos da palavra, nós cremos que Ele existe e Ele está no meio de nós. Isso é sinal de fé. Você não está vendo Jesus, mas você crê que Ele existe. E você está seguindo Ele porque você crê. Então isso também é o quê? É sinal de fé. Nos tempos antigos, os discípulos eles teve esse prazer de andar e ver Jesus. E hoje não. Hoje, pela fé, a gente crê que Ele existe, que Ele faz a obra, que Ele salva, que Ele liberta, que Ele cura. Mas a gente não consegue ver. Mas a gente sente pelo poder da palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Então a fé é desse jeito. A fé é o quê? Você esperar por algo que não aconteceu, mas você tem certeza que vai acontecer. Então tem muita gente, irmão, que às vezes vem para a igreja, eles vêm mais pela ansiedade, pela emoção. Ou então pelo ibope. Às vezes a igreja está lotada, está dando ibope, aí vai um atrás do outro. Mas depois não permanece. Por quê? Porque não tem estrutura, não tem consistência e não tem fé. E é por isso que a Bíblia diz que na volta de Jesus vai ser o quê? Vai ser como nos tempos de Noé. Casavam, dava-se casamento, até que veio o dilúvio, levou a todos, e no tempo do dilúvio, quem foi que se salvou? Noé, sua família. Por quê? Porque Deus falou para ele assim, olha Noé, eu vou mandar um dilúvio sobre essa terra. Só que naquele tempo, irmão, não estava chovendo muito e o povo desacreditou. E Noé estava ali, construindo uma arca, o povo vendo ele construir uma arca, ele falando que o dilúvio ia vir, mas muitos não acreditavam. Mas Deus falou com ele, vai acontecer um dilúvio. Ele nem tinha visto o dilúvio, mas ele creu naquilo que Deus falou com ele. E ele começou a construir a arca. Ele entrou para dentro da arca, quando ele entrou para dentro da arca, a Bíblia diz que o dilúvio veio e matou todo mundo. E só salvou ele e a família. E a Bíblia diz também que quando Deus olhou do céu, só viu ele e a família que era íntegro a Deus. Você vir na igreja não é sinal de salvação. O que vai salvar o homem é a prática da palavra. Se você não ler essa palavra e não praticar, você não vai ser salvo. Não adianta você vir no culto todo dia. Você pode vir no culto todo dia, mas se você não praticar isso aqui, você vai para o inferno do mesmo jeito. Você perde a salvação do mesmo jeito, porque o que vai salvar o homem é a prática da palavra. Essa é a verdade pura e escrita. Quem pratica a palavra vai ser salvo. Quem pratica a palavra. Então, essas pessoas que abandonam o evangelho, vêm para a igreja, prega, canta, louva e depois desvia, é sinal que não tem fé. Elas pregaram o evangelho, mas elas não creem no que está escrito. Por isso desanimam e saem. Quem crê no evangelho pode passar a luta que for, pode passar a tribulação que for, mas ele continua firme. Ele não sai, ele não para, ele não desanima. Aí tem muita gente que às vezes até coloca a culpa no mundo, né? Mas é difícil demais abandonar, é muito difícil abandonar os prazeres do mundo para servir a Deus. Não, não é difícil. É uma decisão. Servir a Deus não é nem escolha, é uma decisão. Você tem que decidir se você realmente quer ser salvo ou não. Não, eu quero ser salvo. Então abandona os prazeres do mundo, pratica a palavra e vai buscar Deus. A Bíblia diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então você tem que analisar o que é certo, o que é errado, fazer separação e ver. Então, irmãos, nós estamos vivendo um tempo que o inimigo, ele está lutando para quê? Para tentar abater a fé do povo de Deus.
Então ele usa o quê? As lutas vêm, ele aproveita das lutas. E agora eu vou te contar um segredo. Tem muita luta que a gente caça com as mãos, e o inimigo vem e aproveita delas e faz ela ficar pior. Porque a gente abriu uma portinha assim, ó. Uma portinha que a gente abriu, ele aproveita da situação que já está ruim para fazer ela ficar pior do que já está. O que significa ter fé em Jesus? Ter fé em Cristo implica em confiar, depender, aceitar, se envolver, se entregar e descansar em Deus. Eu sempre explico dentro da igreja, irmão, que como é que você reconhece uma pessoa que tem fé? Na hora da luta, na hora das provas, na hora da tribulação. Por quê? Porque na hora da tribulação é a hora que muita gente fala, deixa eu ir embora, que para mim não dá isso aqui não. E desiste. E na hora da luta, da tribulação, as pessoas ficam o quê? Desesperadas. Elas passam a olhar para a luta e esquecem de olhar o tamanho do Deus que elas servem. Não foi assim lá quando os discípulos estavam dentro do barco e a tempestade veio? Jesus estava dentro do barco, né? Mas depois que eles desesperaram, eles ficaram atormentados, aquele vento, aquela tempestade, tudo vinha, e eles gritando, nós vamos morrer, nós vamos morrer, nós vamos morrer. Aí que eles lembrou que Jesus estava dentro do barco. Aí eles falou, vão acordar o mestre. Eles estavam olhando demais para a tempestade, para aquele momento ali, eles desesperaram. E essa mensagem, ela serve como um exemplo de fé para a gente. Por quê? Porque se naquele momento os discípulos de Jesus tivessem olhado aquela tempestade, eles tivessem ficado tranquilos, e eles tivessem levantado as mãos para o céu e falado, Senhor, acalma essa tempestade. A tempestade tinha se acalmado. Aí o que eles fizeram? Eles foram lá acordar Jesus. Aí eles acordaram, Jesus olhou para eles e falou com eles assim, homens de pequena fé. Por quê? Porque Jesus falou, se vocês tivessem ficado tranquilo, se vocês tivessem ficado calmo e dado ordem para o vento acalmar, ele tinha se acalmado. Por isso que Jesus chamou os discípulos de quê? Homens de pequena fé. Por quê? Porque na hora da prova, da tribulação, eles desesperaram. Eles ficaram com medo. Eles desesperaram e começaram a olhar o quê? Para a tempestade, para aquele vento. Então, na hora da luta, eu sempre falo, você não pode focar a sua mente no problema. Você tem que focar a sua mente na solução do problema. É por isso que muitas das vezes tem pessoas que estão dentro da igreja e estão doentes, até mesmo emocionalmente, com a mente, com o psicológico destruído. Por quê? Porque eles ficam com o problema 24 horas na cabeça pensando no problema. Você não tem que pensar no problema, você tem que pensar na solução. E pegar e resolver. Ah, mas hoje eu estou cansado. Não, está cansado? Mas tem um problema para resolver? Tem, então pega e resolve. Mesmo cansado, vai lá e resolve. Mas não deixa para depois não, porque se deixar para depois o problema vai vir pior. A situação vai piorar. Então se você aprender, não for, eu tenho um problema, você já sabe qual é? Então não fica pensando nele, pensa em como resolver, ele pega e resolve. Tem muitas pessoas que muitas das vezes até estão dentro da igreja e até saem, desistem, porque não sabem resolver problema. Se você aprender a resolver problema, você consegue vencer qualquer barreira na sua vida. Qualquer. Pega essa situação que você está, que você acha que é difícil, que não tem solução, que você já tentou, às vezes você até pensou que tentou, mas você não pensou direito. Pega, pensa, se for preciso até escreve no papel. Pensa, como é que eu resolvo esse problema? E pega e resolve. Irmão, deixa eu falar uma coisa com você. Se você pegar a Bíblia, lê ela, só lê, e você não praticar o que está nessa, você sabe o que é isso? Isso chama obesidade cerebral. Você só está enchendo a sua cabeça. E não está dando fruto nenhum. Por quê? Você está lendo, enchendo a cabeça, você não pratica, vira uma obesidade da mente. A mente só cansa, fica cansada. Mas você não põe nada em prática. É a mesma coisa que você pegar um livro, ler e não praticar o que está nele.
Isso se torna obesidade cerebral. Razão, você só fica com a sua mente cheia. E na vida atual, você não pratica o que está escrito. Se você praticar, aquilo não se torna uma obesidade espiritual. Aquilo se torna uma mudança de vida. Mas se você só lê, você só vai encher sua cabeça. E a sua vida continua a mesma coisa. Não é assim quando dá o dia 30 de dezembro ou 31 de dezembro, aí a gente fala assim, oba, vai chegar aí uma virada de ano novo, não é assim? Aí vamos lá, a gente conta no relógio 10, 9, 8, vai até 1. Aí, opa, ano novo. O que mudou? Não mudou nada. Mas se você mudar as suas atitudes, aí muda. Aí alguma coisa vai mudar. Mas uma virada de relógio consegue mudar a vida de alguém? Não consegue. Mas se você mudar a sua vida e passar a começar o ano pensando em como resolver o problema que você está passando, aí a sua vida vai dar uma virada. Aí você vai começar um ano novo na sua vida. Uma mudança de mentalidade, uma mudança de vida. E aí você vai começar a ver resultado na sua vida. Como é que resolve o problema? Pega e vê qual é a causa do problema. Muitas das vezes, é a mesma coisa, deixa eu falar. Se alguém estiver agora na rua, correndo, ele vai cair e machuca. Aí ele olha e fala assim, eu vou pôr um band-aid. Ele põe, não põe? Beleza. Vai resolver o problema? Não vai. Só naquele momento ali. Mas se for uma ferida que pode virar um buraco maior, se ele não fizer um tratamento específico, ela vai abrir um buraco e as coisas vão ficar pior, não vai? Por quê? Porque muitas das vezes você está pondo o band-aid e o band-aid está tratando o efeito. E você não tem que tratar o efeito, você tem que tratar a causa do problema. Você tem que saber aonde é que está a causa do problema e tratar a causa. Porque você tratando a causa, aí você vai dar um fim no problema. E nunca mais vai ter problema com aquilo. Agora, se você ficar tratando o efeito, vamos pegar aqui um exemplo. Às vezes a gente vê esse pessoal de rua. Vamos ajudar. Aí você vai lá, pega e ajuda, certo? Você está tratando a causa do problema? Não, você está tratando o efeito da hora. Mas se você der de comer para eles agora, amanhã eles não vão sentir fome de novo? Vai. Mas e se você ajudar eles a mudar a mente deles? Que é a causa do problema. Eles vão mudar de quê? De vida. E aí você vai tratar a causa do problema. E nunca mais você vai ver eles naquela mesma situação. Então, problema, como é que eu resolvo o problema? Tratando a causa do problema. Você tem que ver aonde está saindo esse problema. Ele está saindo de cá, você vai lá e resolve. E aí acaba o problema. Tem muito crente, irmão, que desiste da caminhada. Sabe por quê? Porque não aguenta a guerra e não sabe resolver guerra. A Bíblia diz assim, seja simples igual uma pomba e seja prudente igual uma serpente. Então, no tempo que tiver tudo tranquilinho, você tem que ser simples igual uma pomba. Mas na hora que a guerra começar, você tem que entrar nela como se fosse uma serpente. Você tem que ser prudente, você tem que ser ágil, você tem que ser rápido e tem que resolver o problema, para o problema acabar. Se falou assim, é guerra, entra com tudo para resolver. Porque se você deixar ela do jeito que está, irmão, o que vai acontecer? Ela vai virar em cima de você e vai te vencer. É desse jeito. Como é que a gente vence as armadilhas do diabo? Como é que a gente vence o diabo? Entrando com tudo em oração, jejum, em busca a Deus e prática da palavra. Como é que a gente vence essa guerra espiritual? Oração, jejum, prática da palavra. É o jeito de vencer essa guerra espiritual. Pastor, mas o meu corpo está dizendo que está cansado, não está aguentando. Irmão, nem que você vá arrastado, nem que você ora 1 minuto, 2 minutos, mas vai lá e ora. Faça a sua parte, entra com tudo, insista com o corpo, porque muitas das vezes as pessoas não têm um hábito de orar, você tem que adquirir o hábito. E como é que adquire? Orando todo dia, mesmo cansado, até o seu corpo acostumar com aquele hábito e você começar a praticar todo dia na sua vida, que se tornar um hábito na sua vida. Tem gente que não tem hábito de orar, então você tem que adquirir.
Do mesmo jeito é o dom da sabedoria. Tem gente que está falando, Senhor, me dá o dom da sabedoria, me dá o dom do entendimento, não é assim? Me dá o dom do amor, me dá o dom da paciência, me dá o dom da libertação, me dá o dom da cura, mas todo dom, para entrar na vida da pessoa, a pessoa tem que praticar ele. Senhor, me dá o dom da paciência, pratica a paciência. Senhor, me dá o dom do amor, aprende a amar o outro. Ai, Senhor, eu queria tanto amar os meus inimigos. Aprende a amar eles. Põe em prática. Ai, eu queria tanto o dom da cura, da libertação. Vai orar, vai jejuar. Começa a orar pelas pessoas. Não adianta só você querer e não pôr em prática. Todo dom tem que ser praticado. Então, você tem que pegar, treinar, colocar em prática. Senão o dom não manifesta. Princípios da fé na Bíblia. A fé é um mandamento bíblico. A fé é o dever fundamental do cristão. A fé é uma arma defensiva. A fé sem fruto é irrelevante. O crente é justificado pela fé. Como é que você vê que, como é que você reconhece um crente de verdade? Ele tem fé. Ele acredita nas promessas de Deus, ele segue em frente, ele não desanima, ele tem consistência. Muitas das vezes você vê esse povo pulando de igreja em igreja, não para em lugar, isso é gente que não tem consistência, nunca dá fruto. Esse tipo de gente nunca dá fruto. Esse pessoal que vai para ali, vai para cá, vai para ali, vai para cá, eles nunca dão fruto. Por quê? Porque eles começam a criar raiz. A raiz começa a crescer, começa a dar fruto, aí eles falam, vamos pular para lá. Aí o diabo vem, corta a raiz deles. E eles não param em lugar nenhum. Não dá fruto, aí vai para lá, começa a criar raiz de novo, aí o demônio vem, puf, corta a raiz dele de novo, nunca dá fruto. Tem gente, irmão, que está procurando igreja certa até hoje. Tem gente que já até abriu igreja e está indo e fechou e ainda não achou a igreja pronta para eles até hoje. Uma igreja certa, eles estão procurando isso. Isso é uma desculpa para não servir a Deus de verdade. Porque a Bíblia diz que é para você olhar para Cristo, não é para você olhar para o homem, não. É por isso que a Bíblia fala assim, ó, que se você firmar a sua casa na rocha, pode vir o vento, pode vir o que for, e a casa o quê? Não cai. Mas se você firmar a sua casa na areia, ela vai acontecer o que com ela? Ela vai afundar. Por quê? Porque se você olhar para o homem é areia. Você está estacando a sua casa na areia, aí você vai afundar. Mas se você olhar para Cristo, você vai firmar sua casa na rocha e vai continuar de pé. Deus mandou, olha, você vai para a igreja, você vai buscar a mim, mas não fica olhando o homem, não. Olha para mim, rapaz. Porque qual homem nessa terra, irmão, que nunca errou? Não existe, rapaz. Todo mundo errou, só para você ter uma noção. O apóstolo Pedro tinha acabado de tomar Santa Ceia. Aí Jesus falou, o Filho do Homem vai ser entregue. Certo? Beleza. Quando Jesus estava sendo entregue, ele tinha acabado de tomar a Santa Ceia. O que ele fez? Ele passou a mão numa faca, foi lá e cortou a orelha do soldado. E foi pôr a mão em Jesus. Tinha acabado de tomar a ceia. Depois que aconteceu, Jesus estava no caminho à cruz. O que eles fizeram? Ele negou Jesus 3 vezes. Eles vendo Jesus, eles andando junto com ele, cometeram esse tipo de erro. Você imagina quem nunca viu ele. Só sente. Eles vendo Jesus, irmão, assim, ó, eles cometeram esse tipo de erro. Você imagina quem nunca viu. Pastor, mas eu já fiz vários erros lá no passado. Como é que eu faço? Irmão, não arrependa de nada que você já fez. Só não cometa os mesmos erros, ressignifica o que passou e bola para frente. Porque nessa vida, eu sempre falo, nessa vida você não perde nada. Nessa vida você só ganha. Você nunca perde nada aqui. Tudo que aconteceu de ruim lá no seu passado, que você errou, isso é aprendizado. Isso é para o agora. É só não cometer os mesmos erros. Não cometer os mesmos erros. Ah, mas eu errei em outra coisa. Que erre em outras coisas. Mas errou, não cometa o mesmo. Errou, não cometa o mesmo. Errou, não cometa o mesmo. E assim siga em frente. Isso também é uma forma de arrependimento.
Mas você tem que aprender a olhar para aquilo que aconteceu lá atrás como uma escola, como um aprendizado. Porque se Deus não te treinar, se você não errar, você vai aprender alguma coisa? A gente aprende através do erro. Você errou, aprende. Se você ficar se culpando pelo que aconteceu lá atrás, eu não podia ter feito isso, você vai entrar até em depressão por causa disso. Porque, irmão, presta bem atenção. Pode observar como é que está 98% das igrejas do Brasil. Está todo mundo doente. Livro de Marcos, capítulo 2, versículo 17, diz assim: os sãos não precisa de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim pecadores ao arrependimento. Razão da história. Jesus está dizendo, olha, a minha igreja está doente. O povo que vai lá está doente. Então, quem está no altar tem que estar o quê? Tem que estar curado e tem que estar são. Porque se ele estiver doente, ele adoece mais, e o povo continua doente, e ele fica doente também. Então, quem está no altar tem que estar são. Por quê? Porque quem precisa de médico é quem? É os doentes. Então, quem é o médico? Quem está no altar. Se você está no altar, você tem que estar curado de toda ferida, principalmente ferida, irmão, emocional. Por quê? Porque quem está no altar vai passar por rejeição, vai passar por perseguição, vai passar por sofrimento, então você tem que se preparar. Pastor, como é que eu começo esse preparo? Fácil. O primeiro jeito que você começa a se preparar é não necessite a aprovação de ninguém para fazer nada nessa terra. Só de Deus. Não tenta agradar ninguém. Só faça aquilo que Deus mandou você fazer e pronto. Porque se você for olhar o que o povo vai falar, deixar de falar, quem você vai agradar ou deixar de agradar, sabe o que vai acontecer? Você vai parar. Você está preocupado com o que os outros vão achar ou vai deixar de achar. Então não necessite de aprovação de ninguém. Só faça aquilo que Deus mandou você fazer. A Bíblia está escrito assim: o importante não é agradar os homens, mas agradar a quem? Agradar a Deus. Quando você agrada a Deus, você está agradando tudo. Por quê? Quem é que vai te salvar no último dia? É Ele. Jesus não disse: quem é por mim, não é contra mim. Se você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer, mas tem um monte de gente que está contra. Mas quem mandou você fazer? Foi Deus. Se eles estão contra você, irmão, eles estão te ajudando, eles estão querendo o quê? Espalhar. Eles não querem te ajudar a juntar. Porque muitas das vezes, quem está contra você não tem a visão que você tem. Por quê? Porque eles nunca vão entender o que Deus mandou você fazer. Se você for uma pessoa que tem uma intimidade com Deus muito grande, muitas das vezes Deus vai te mandar fazer coisas que o povo não vai entender o que está acontecendo. E muita gente vai contra você por causa das decisões que você vai tomar. Mas você sabe quem te chamou, quem mandou, o que é para você fazer. Jesus não conseguiu agradar todo mundo, só. Vocês também não vão conseguir agradar ninguém, não. Tem gente que muitas das vezes a pessoa está lá tentando. Ô irmão, não. Você estava tentando explicar, não, rapaz, é desse jeito que aconteceu, foi desse jeito aqui que aconteceu. Você está tentando explicar e a pessoa está falando, mentira! Não é desse jeito, não sei o quê. E você estava tentando insistir. Sabe o que você tem que fazer? Nem responda, nem perca seu tempo em querer explicar nada para ninguém. Só faça aquilo que você tem que fazer. Só faça aquilo que Deus mandou chamar. Por quê? Porque quem já está com a opinião formada, você nunca vai conseguir mudar a mente dela. Pastor, por que o senhor está falando isso? Irmão, porque a igreja tem que ouvir isso. Porque os crentes estão um povo fraco, mole e sem consistência. Essa é a verdade. Começa uma coisa e não consegue terminar aquilo que começou. E nós estamos o quê? Nós estamos em guerra. E você pode observar que tem gente que está dentro da igreja, pula, dança, sapateia, faz tudo, mas está numa depressão que só Deus. Já chega dentro da igreja chorando, é a presença de Deus. Não, é tormento de mente. É porque está com a mente atormentada, ele é doente, porque não sabe tratar ferida, não sabe tratar problema emocional, e o cara está dentro da igreja, não tem nem prazer em adorar a Deus, por quê? Porque está doente. Já chega na igreja chorando, não tem nem prazer em adorar a Deus.
Ah, mas eu vou para a igreja e vou aliviar. Aí você vem para a igreja, certo? Aí você vem para a igreja, adora a Deus, e sair com a mente tranquila. E amanhã, quando não tem culto? O tormento volta de novo. Por quê? Porque eu tratei o efeito. Eu fui para a igreja, naquele momento, aliviou, né? Mas no outro dia, eu não sei lidar com o problema, eu não sei resolver situação nenhuma. Aí o tormento volta de novo. Porque está tratando o efeito. Não trata a causa, quer saber resolver problema. É parar de querer ser aprovado por todo mundo. Necessidade de aprovação dos outros. Então, irmão, a gente tem que ter muito cuidado. Se tem uma coisa que o inimigo hoje está entrando, é no psicológico do crente. Ganhou o psicológico dele, acabou. Toda pessoa que tem problema psicológico, ela não cura, porque ela não sabe se tratar dentro dela mesma. Pessoas carregando sentimento de culpa. Eu podia ter feito isso. Eu podia ter feito aquilo. Sentimento de culpa. O que matou Judas? Sentimento de culpa. Por quê? Ele andava com Jesus, servia ele, era um dos apóstolos, mas um dia ele foi tomar a ceia e Jesus falou assim: um dos que estão aqui vão me trair. Aí ele disse, ou melhor, um de vocês é Satanás, é diabo. Tem gente que acha, irmão, que diabo, ele tem que manifestar para mostrar que ele é demônio, que a pessoa está possessa, e não. O diabo também manifesta no corpo de uma pessoa sem precisar de se manifestar. Tem pessoa que é usada pelo diabo, e você põe a mão e nem cai, mas o diabo usa ele. Porque Judas não precisou de manifestar demônio, não. Mas Jesus falou, um de vocês é diabo e vai me trair. Era Judas, um dos apóstolos. E Judas caiu possesso, caiu endemoniado? Não. Mas ele foi lá e vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Entregou o filho do homem. Razão. Ele entregou, vendeu porque o coração dele estava no dinheiro. Essa é a verdade, que a Bíblia diz que Judas já roubava das ofertas que entrava. Ele já roubava das ofertas. O povo depositava nos pés de Jesus e Judas roubava das ofertas. Razão da história? Depois, quando o diabo saiu dele, ele disse, trair sangue inocente. Ele se arrependeu, não se arrependeu, bateu nele um sentimento de culpa. Ele se sentiu culpado, e o que ele fez? Ele se sentiu tão culpado a ponto de querer tirar a própria vida. Não tem pessoas, irmão, que muitas das vezes morrem, aí chega lá, no velório da pessoa, está lá a família inteira chorando. A família inteira chorando, que eu podia ter feito isso, que eu sentimento de culpa, que eu podia ter feito aquilo. Tem gente, irmão, que quando perde o pai e a mãe, ele fica doido da cabeça. Eu conheço pessoas que ficaram com a mente ruim depois que o pai e a mãe faleceu. E no final perdeu a própria vida, porque tirou a própria vida. Por quê? Sentimento de culpa. Podia ter feito enquanto a pessoa estava viva. Não fez. Aí depois vem o sentimento de culpa, toma conta da mente da pessoa e faz a pessoa o quê? Até tirar a própria vida. Então você tem que fazer agora. Faça agora para depois você não carregar esse sentimento de culpa no seu coração. Por que eu estou pregando essa mensagem aqui? Falando que a igreja tem que se preparar, irmão. A nossa vida é uma balança. Área financeira, área espiritual, área sentimental, área emocional e o físico. É uma balança. Se você não colocar tudo na mesma medida, se descer uma, as outras 4 caem. Então, todas as áreas da nossa vida tem que estar na mesma medida. É difícil? É, mas não é impossível. Tem que treinar todo dia. Porque a sua mente ela é acostumada a querer fazer coisa errada. Aí para você treinar, fazer certo é difícil. Mas todo dia você tem que praticar até seu corpo acostumar, até sua mente entender que tem que ter uma mudança de mente. É o domínio próprio, né?
que Jesus disse. Se você não se dominar, fica difícil. O domínio próprio é uma das coisas que vai ajudar o quê? O ser humano também ser salvo. E vou te falar, muitas das vezes você quer sair daquela situação, o inimigo vai pôr alguém no seu caminho com o mesmo problema que você tem, para ver se você cai na mesma situação que você está querendo sair. Então você tem que ficar atento com isso. O inimigo sabe seu ponto fraco. E ele vai trabalhar em cima disso, para tentar te destruir. Como é que eu venço? Domínio próprio, consistência, treinando a mudança todos os dias, tendo fé. Como é que é uma pessoa que tem fé? A pessoa que tem fé, quando a tribulação vem, ela fica tranquila. Ela nem pavora. Ela só fala assim: Senhor, o possível eu fiz com a minha mão. Agora o Senhor faz o impossível. E descansa. Quando a luta vier sobre a sua vida, irmão, você tem que ficar tranquilo. Focar na solução do problema. Pastor, mas eu foquei na solução do problema e não resolveu. Agora põe nas mãos de Deus. Se você já fez o possível, agora é a hora de você testar a sua fé e ver se realmente você tem fé. Se você chegar, irmão, até numa festa do mundo e perguntar quem tem fé, todo mundo vai levantar a mão. Mas a Bíblia diz que fé sem obra também está morta. Não adianta você falar que tem fé e você não tem obra. Se você não põe em sua prática, eu tenho fé. Muitas pessoas nem sabem o que está falando. Eu tenho fé. Chega na hora da tribulação, a pessoa arruma uma doideira danada, age por impulso, age por ansiedade, não tem fé. Abandona o evangelho. E já vou te falar, irmão, dízimo não salva ninguém. Tem gente que não vem para a igreja, não busca a Deus, dá o dízimo e acha que está sendo salvo, também não vai. Se não tiver uma mudança de vida, não vai ser salvo, que dízimo não salva ninguém. Dar dízimo para a igreja e não praticar a palavra e não vir para a igreja também é sinal que não tem compromisso com Deus. Você tem que abençoar a igreja, você tem que praticar a palavra, você tem que vir para a igreja, senão também, irmão, você está fazendo tudo em vão. Qual que é o principal? Salvação para a sua alma. E a salvação vem através da prática da palavra. No último dia a gente vai ver aquele monte de gente que estava 50 anos dentro da igreja, Jesus olhar para ele e falar: apartai-vos de mim, maldito, por fogo eterno, que eu nunca vi vocês, nem conheço vocês. Essa é a verdade. No último dia a gente vai ouvir. E já vou te falar, irmão, nós estamos vivendo a pior época da igreja. A época da apostasia, a época que o povo não tem consistência, ou melhor, se você começou, tem gente que fica até hoje clamando assim: lá no passado, lá há 6 anos atrás a igreja era boa, até eu era mais avivado, até eu buscava mais, hoje nem vontade de ir para a igreja não tem. Esse tipo de gente nunca teve consistência, essa é a verdade. Se parou, nunca teve consistência na vida dele. Porque toda pessoa que tem consistência, ela começa e termina, independente se o povo está fraco, se está desanimado, independente de como a igreja está indo. O seu compromisso não é com o homem, você fez um compromisso com Deus. Você sabe quem te chamou. Quais são os inimigos da fé? Dúvida, incredulidade e o medo. Se você tem medo, é sinal que você também não tem fé. Muitas das vezes, Deus fala com você: eu tenho uma obra para fazer na sua vida. Mas é o que acontece? Você tem medo. Medo é sinal de falta de fé. Se você deixar o medo tomar conta da sua vida, você vai parar e não vai sair nem do lugar de onde você está. Como é que eu venço o medo? Enfrentando ele, não tem outro jeito. Pastor, eu tenho medo de altura, como é que eu venço? Sobe na altura. Eu tenho medo de andar de avião, como é que eu faço? Entra dentro de um e vai. Nem que você garre na poltrona dele. Mas vai. É o jeito de enfrentar o medo, não tem outro.
Pastor, eu tenho medo de pregar, eu tenho medo de louvar, eu tenho medo disso, como é que eu faço? Vai tremendo, mas vai. Eu lembro do primeiro dia que eu fui pregar a palavra dentro da igreja, eu fui assim, ó, tremendo. Eu implorei para não subir no altar. Medo. Mas eu fui a primeira vez com medo, a segunda, a terceira. Quando deu a sexta vez, eu já não tinha medo nenhum. Eu já tinha pegado o costume. O único jeito de enfrentar o medo é fazendo aquilo que você tem medo. Enfrenta ele. Não tem outro jeito. Incredulidade, o que é? Você não acreditar. Deus fala com você, eu vou fazer isso na sua vida. E você não acredita. Dúvida, Deus fala que vai te abençoar, vai te dar, vai ser dúvida. Falta de fé. Incredulidade, falta de fé. Medo, falta de fé. Os discípulos tiveram medo da tempestade. E por causa do medo deles, quais que eles afogam? Porque ficou olhando demais, né? Vamos chamar o mestre. Aí o mestre falou, homens de pequena fé. Se vocês tivessem ficado tranquilos, levantado as mãos e vocês tivessem disseste para esse vento acalmar, para essa tempestade acalmar, ela tinha se acalmado. Quem crê diz amém. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Não tem como agradar a Deus sem fé. Primeiro Samuel, capítulo 3, 37. Para nós aí. 1 Samuel 17, 37. Primeiro Samuel 17, 37. Quem achou pode ler. Dezessete, 37. Ele estará na mão desse Filisteu. Então disse Saul a Davi: vai embora, e o Senhor seja contigo. A gente vê aqui a história do rei Davi. O rei Davi era um jovem que não tinha nada para ser rei. Não tinha nada. Ele era pastor de ovelha. E ficava lá no meio das ovelhas, cuidando de ovelha. Ele não tinha nada para ser rei. Ele nunca tinha entrado em uma guerra. Olha para vocês verem. Ele nunca tinha entrado em uma guerra. Mas certo dia, um leão veio devorar uma ovelha. O que ele fez? Ele agarrou o leão pela boca e matou o leão. Um urso veio matar uma ovelha. Ele agarrou na boca do urso e matou um urso. Era um jovem na base de uns 17 anos de idade. Nunca tinha entrado em guerra, nunca tinha enfrentado ninguém. Pelo contrário, cuidava de ovelha. Ovelha. Como é que um pastor de ovelha, irmão, vira rei de Israel? Davi foi o segundo rei de Israel. O primeiro foi Saul, o segundo foi Davi. Porque Saul desobedeceu a Deus, Deus falou, vou levantar outro no seu lugar. Deus levantou Davi. Aí Deus olhou, viu Saul, que era alto, era forte, mas não obedeceu a palavra, Deus rejeitou ele, pegou Davi. Quando Samuel foi na casa do pai de Davi, veio um monte de irmão dele. E Samuel olhava para os irmãos e falava assim, eles são fortes, são aparentados, né? E todos os irmãos de Davi eram soldados do exército de Israel.
Passava um, Samuel olhava, é esse que o Senhor escolheu, e Deus falava, não é esse. Todos os irmãos de Davi passaram, e Deus olhou para eles e falou, não é nenhum desses. Aí Samuel olhou para Jessé e falou, você tem mais algum filho? Eu imagino Jessé olhando e falando assim, eu tenho um filho que é rejeitado pelos irmãos, está lá pastoreando ovelha. Por alguns estudos, irmão, Davi demorava até 3 dias para vir para casa. Ele ficava mais lá, ele era isolado. Davi era um homem de cabelo ruivo, filho bastardo, cheio de sarda na cara e nunca tinha enfrentado exército nenhum, nem sabia o que era guerra. Nem sabia o que era guerra. Mas Deus mandou que buscasse ele. Aí chega um jovem, de mais ou menos uns 17 anos, e Deus, até Samuel estranhou. Mas Deus falou com Samuel, eu não olho como o homem vê. Eu olho o que tem no coração. Davi, irmão, tinha um coração entregue ao Senhor. É tanto que a Bíblia diz que Davi era o segundo coração de Deus. Deus olhou o que tinha no coração de Davi. E viu a sinceridade que ele tinha em servir a Deus. Você pode ver, irmão, que durante os processos que o rei Davi enfrentou, teve várias pessoas que queriam ferrar ele, gente do exército dele, destruir nele, querendo ferrar ele, e mesmo assim Davi tinha paciência, aconselhou, ajudou, mas não queria saber se estava querendo destruir ele. Perdoava. Uma certa vez um homem estava jogando pedra nele, apedrejando ele no meio da caminhada, quando ele estava fugindo do filho dele, em meio ao deserto, o homem estava apedrejando ele, e o povo e os soldados dele falando, vamos matar ele. E Davi falando, não põe a mão nele, deixa ele tacar pedra. E pode ser até o Senhor usando ele para me repreender. E depois esse homem estava jogando pedra nele, veio e pediu perdão. Por quê? Porque Davi tinha voltado a ser rei de Israel. Ele veio e pediu perdão para Davi, e Davi fez um juramento que não ia matar ele. Expulsou ele da cidade, mas não matou ele. Irmãos, que graça tem você amar quem te ama? A Bíblia diz que a gente tem que aprender a amar os nossos inimigos e orar por aqueles que perseguem. Não tem graça nenhuma. Você amar quem te ama é fácil. Aí eu vou amar é porque me ama. Eu quero ver você amar os inimigos. É a coisa mais difícil que tem. Você tem que aprender, você tem que ter um coração de Deus para você fazer isso. Por quê? Porque quando você fala assim, eu vou amar o meu inimigo. Quando você fala essa palavra, eu vou amar o inimigo, não, você tem que olhar para a pessoa e ver que quem está usando ela não é ela, é o diabo que está nela. Você tem que ter uma visão espiritual para entender que quem está usando ela é o demônio. Por quê? O diabo está aproveitando o sentimento, das emoções dela, porque ela também é outra descontrolada, não sabe governar as próprias emoções, os próprios sentimentos, aí o diabo entra nela e usa para ferir outro. E nem ela está entendendo. Não conhece a palavra? Coração ferido, cheio de rejeição, cheio de mágoa, cheio de ódio, aí fala, eu vou destruir a vida dela. Aí como é que você vai amar uma pessoa dessa? Você vai ter que ter empatia e entender que ela está sendo usada pelo inimigo, por ela também não ter conhecimento e não ser tratada por dentro. Davi disse aqui, isso aqui foi uma prova de fé. Por quê? Porque ele chegou diante de Saul. Saul olhou para ele, falou, esse jovem nunca lutou, nunca foi soldado de exército nenhum. E ele agora está enfrentando um gigante de quase 3 metros de altura. Nunca enfrentou ninguém, quase 3 metros de altura que o gigante tinha, irmão. Saul olhou para ele, olha como é que Saul olhou para ele. Saul olhou para ele, Saul olhou para a estatura, olhou para o tamanho dele e olhou para ele, porque ele era pequeno de estatura, e olhou que ele não tinha entendimento nenhum de guerra. Então Saul viu, como qualquer homem olha, olhou só para o jeito dele, não tem conhecimento de exército nenhum, nunca foi para uma batalha,
e olhou para o tamanho dele e falou, como é que esse menino vai vencer um gigante desse? E esqueceu de olhar para o tamanho da fé que Davi tinha. Porque o que derrubou aquele gigante, irmão, era a fé que Davi tinha em Deus. Mas olha para vocês verem uma coisa. Davi falou com ele, eu matei um leão, eu matei um urso, e do mesmo jeito que Deus colocou o leão e o urso na minha mão, Deus vai colocar esse gigante também. O que aconteceu? Ele foi enfrentar aquele gigante, e naquela hora que ele vai enfrentar o gigante, com uma pedra que ele lança, a Bíblia diz que ele usou uma funda. O que é uma funda? A funda é tipo um estilingue, né, irmão João? A funda é tipo um estilingue. Quem conhece estilingue? Só que o estilingue é assim, tem uma goma e você faz assim para tirar, né? A funda você tinha que girar ela, era mais difícil. Era mais difícil. Você tinha que botar a pedra e girar ela com a mão e tacar. E tinha que ter uma certeza que ia bater na testa. Era muito mais difícil. E Davi pegou. O gigante veio com a lança, veio com escudo, veio com espada, veio com tudo. Para atacar ele. E ele com uma funda. A pedrada que ele deu na cabeça do gigante fez ele, em vez de cair para trás, ele caiu para frente e bateu a cara no chão. Aí a Bíblia diz o quê? Que Davi se apressou e cortou a cabeça dele. O gigante estava deitado no chão, com a cara no chão. Davi correu, passou a mão na espada, pegou a própria espada do gigante e cortou a cabeça dele. Tipo assim, não posso dar a chance de levantar, né? Tem gente que dá a chance para o inimigo levantar, irmão. O inimigo está levantando, você tem que jogar ele no chão. Não deixa ele levantar. O que é que Deus está dizendo para nós aqui? Você começou a resolver um problema? Não resolva ele pela metade, resolva ele por completo. Por quê? Davi viu ele caído no chão, mas Davi deve ter pensado, se eu não matar ele, ele levanta. Porque Davi sabia, eu tonteei, ele caiu. Ele não está morto. Para ter certeza, o que eu vou fazer? Ele nem tinha espada na mão, irmão. Ele tinha só a funda e a pedra. E passou a mão na espada do gigante e cortou a cabeça dele. Aí a Bíblia diz que o povo de Israel, os soldados, viram aquilo, ficaram maravilhados. Aí todo Israel desceu e atacou os filisteus, e os filisteus correram de medo, porque tinha derrotado um gigante. E aquele gigante ficou 40 dias afrontando o exército de Israel e não tinha ninguém para enfrentar ele. Agora um jovem de uns 17 anos desce para enfrentar um gigante daquele. A fé. Comecei a resolver um problema. Tem certeza que ainda não foi resolvido? Tem. Termine e resolve. Mas nunca resolva pela metade. Resolva de uma vez por toda. Resolva até o fim. Por quê? Porque se você resolver pela metade, dá chance para o seu inimigo se levantar de novo. E se ele se levantar, ele pode ter uma chance para levantar contra a sua vida e te destruir. Eu sempre falo, tem muito crente, irmão, que está entregando a arma para o inimigo. Eu estava conversando isso com o irmão ontem, né? Tem muito crente que está entregando a arma para o inimigo. O crente está com a espada na mão, o inimigo está lá, sem nada. Aí você pega a espada e fala o quê? Toma minha espada e me mata. O que é isso? Muitas das vezes é você contar alguma coisa que está acontecendo na sua vida para o outro. O outro não sabe de nada e fala, agora eu vou destruir ela porque eu estou sabendo disso. Dando arma para o inimigo, tem coisa que você tem que ficar calado, nem pode contar. Porque se você contar, ele usa de arma contra você. Nunca entregue a sua arma para o diabo, irmão. Eu lembro que uma vez eu fui fazer curso de vigilância e tinha um teste psicológico que eles fizeram uma simulação de um assalto. E o cara pegou uma moça de refém, botou a arma na cabeça dela e tinha um outro com a arma pro lado dela. E o cara gritando, se você não soltar a arma e soltar o colete, eu mato. Aí o cara ficou meio indeciso, entregou tudo. E ele entregar, o que o bandido faz?
Ele te mata. Por quê? Porque ele não aguentou resistir o teste psicológico. Aí veio um outro, ele fez a mesma pressão nele e falou, irmão, você pode tirar a vida dela, mas essa arma aqui eu não solto não. Pois deu chance de distrair e ele atirar no outro. E ainda tirar o refém da mão dele. Por quê? Porque ele não se entregou. Se ele se entrega, o que o inimigo ia fazer? Ia ficar com a refém e tinha matado ele. Nunca dê sua arma para o inimigo. Começou a resolver um problema, não resolva pela metade. Resolva até o fim, até ter certeza que está resolvido. Porque se tem chance do inimigo levantar, pode ter certeza que ele vai levantar. E se ele conseguir uma oportunidade para te destruir, ele vai te destruir. Irmão, Satanás é mestre em psicologia. Ele não tem poder para ler a sua mente. Ele não consegue ler a sua mente. Mas pelo um gesto e pelo cheiro da tristeza, pelo cheiro da angústia, pelo cheiro... Ele sabe se você está triste, se você está angustiado, e ele sabe como enviar uma seta para terminar de te destruir. Trabalhar no seu emocional e te destruir. E muitos crentes hoje estão sendo destruídos por causa do emocional. Às vezes até cuida demais do espiritual, mas não cuida da parte emocional. E é como eu te falei, 5 áreas. Espiritual, emocional, sentimental, financeiro, físico. Tem crente que tem uma doença e fala, não, Jesus vai me curar. Aí deixa. O que acontece depois? Morre. Porque não se tratou. Não cuidou da área física. Como é que uma pessoa doente vai fazer a obra de Deus? Se não cuidar da saúde. Ele não tem força. Eu cansei de ver, inclusive eu conheço até uma pessoa que morreu por causa disso. Chegava lá e falava, irmão, faz um tratamento. E a pessoa, não, Jesus me cura. Morreu de câncer. Porque não tratou quando estava começando. Morreu. No livro de Mateus, capítulo 8, versículo 10, do 8 ao 10, fala sobre a história do centurião. O centurião era um dos comandantes do exército, na época de Jesus. E o que acontece? Esse centurião, a Bíblia diz que ele tinha um servo. E o servo dele um dia adoeceu, né? Ele procurou os recursos médicos, não adiantou. Ele ficou paralítico. Procurou os recursos médicos, o médico não podia fazer nada. Mas ele tinha ouvido falar em Jesus. Aí o que aconteceu? Ele foi atrás de Jesus. Chegou perto de Jesus e falou, mestre, o meu servo está doente. Eu queria que o senhor fosse lá curar ele. Aí Jesus falou, eu vou lá na sua casa. Ele olhou para Jesus e falou assim, mestre, eu não sou digno do senhor nem colocar os pés dentro da minha casa. Mas basta uma palavra que o senhor der e o meu servo fica curado. Na mesma hora. Jesus olhou, irmãos, eu imagino Jesus olhando para os discípulos e olhando para aquele homem. E falando assim, eu nunca vi tamanha fé igual eu vi na vida desse homem. Eu falei que eu ia lá. Ele disse, basta uma palavra que o senhor der. Eu tenho fé que o meu servo vai ser curado. Irmão, imagina. Que fé é essa? Basta uma palavra que o senhor der. Os discípulos olhando para ele. Jesus deve ter olhado para os discípulos, nem eu sei se tem tanta fé desse jeito. Porque lá na tempestade, em vez de vocês ficar tranquilos e dizer, tempestade passa, você se apavorou. E esse homem chega perto de mim, nunca me viu, nunca andou comigo e fala, basta uma palavra que o senhor der. Imagina, uma pessoa que nunca andou. Basta uma palavra que o senhor der, meu servo está curado. A fé, irmão, é muito importante, por quê? Vou te explicar. As palavras que saem da nossa boca têm poder. Se você falar, a minha vida é uma derrota, ela vai virar uma derrota. A minha vida é isso, a sua vida vai virar o que você falar. Mas se pela fé você falar, a minha vida é uma bênção. Esse ano vai ser um ano diferente. Tudo está mudando a partir de hoje. E começar a abençoar.
pelo poder que tem na fé, que sai da palavra que sai da sua boca, vai haver uma mudança. Muitas vezes você olha para a situação que você está numa situação difícil, mas aí você fica profetizando coisa errada para a sua vida. Vai desandar, vai piorar. O que você está dizendo vai piorar, e vai piorar. A Bíblia diz que a nossa boca tem poder para abençoar e poder para amaldiçoar. Se você amaldiçoar a sua vida, você vai ser amaldiçoado, de acordo com as suas palavras. Mas se você abençoar a sua vida vai ser abençoada. Ah, minha vida é difícil demais. Vai ficar difícil mesmo. Você está dizendo que ela é difícil. É desse jeito. Para a gente concluir esse estudo aqui. Conclusão. Viva pela fé. Se decida a crer. É o que eu falei, irmãos, e concluo. Toda pessoa que começou a servir a Deus, parou, não tem fé. Não tem fé. Por quê? Não, eu tenho fé sim, não tem. Não adianta falar que tem, não tem. Abandonou o evangelho, não crê na palavra. Não crê. Não crê. E a fé tem que ser seguida de obra. Você tem que ter fé, você tem que acreditar, você tem que crer. Mas você também tem que ter obra. Se você não tem obra, sua fé está morta. A fé, não adianta você falar, eu tenho fé, mas chega na hora da tribulação, você apavora, desespera, não acredita em Deus, fica preocupado com o problema e não toma uma atitude de resolver o problema. Sinal que não tem fé. Falar que tem fé é fácil. Eu quero ver você aprender a resolver problema, descansar, ficar tranquilo na hora da prova, da luta, acreditar em Deus, começar e terminar aquilo que você começou. Se você fizer isso, você tem fé. Viva pela fé. Então, na hora que você estiver atribulado, preocupado, apavorado, fica tranquilo e fala, Senhor, eu vou fazer com as minhas mãos possível. Se eu não conseguir fazer mais, agora é com o Senhor. Põe a sua fé em prática. Deus vai testar, irmãos, várias vezes a sua fé. Eu posso falar uma coisa com você? Deus vai permitir até o inimigo entrar em alguém para testar a sua fé. Deus vai permitir o diabo entrar em alguém dentro da sua casa para testar a sua fé. Deus vai permitir o inimigo usar alguém da rua para testar a sua fé. No seu emprego, para testar a sua fé. Para ver se realmente você tem fé. Como é que é a postura de um cristão? O cristão, irmão, ele tem que ser mais calado, mais sério. Sim, sim, não, não. Que passar, diz a Bíblia, que é do inimigo. Se você pode, você fala, eu posso. Se você não pode, você fala, eu não posso, mas eu vou chatear a pessoa. Ela vai ficar com raiva de mim se eu falar que não. Fale que não. Por quê? Porque se você falar que não, a pessoa pode ficar até com raiva, mas você não vai ficar enrolando, jogando para frente. Dando esperança para os outros. Por que muitas das vezes a gente dá esperança para as pessoas? Porque a gente não sabe falar não. Aí você fala, amanhã, depois eu resolvo. Não tem como resolver? Fala não. Tem como resolver? Fala sim. Que você vai evitar um monte de problemas na sua vida. Tem muita gente, irmão, que é bonzinho demais e fala sim para tudo. E isso vai só complicando a vida dele. A pessoa chega perto dele e fala, eu posso te jogar você no buraco? Sim. Eu posso arrebentar a sua vida? Sim. Aí muitas das vezes a pessoa fala com você assim, aqui fulano, eu estou precisando de 100 mil reais emprestado. E você sabe que a pessoa não paga. Tem como você me emprestar? Sim. A pessoa vai embora com seu dinheiro e você fica sem ele. Por quê? Porque não sabe falar não.
Então tem que ter muito cuidado. É por isso que a Bíblia, Jesus disse assim, ó, que seja a sua palavra sim e que seja não. Se passar disso aí, é coisa do diabo. É maligno. É sim e não. Tem pessoas, irmão, que você tem que descartar. Tem gente que você tem que deixar de lado. Porque senão, eu vou te explicar. É do mesmo jeito, é quando você trabalha pegando peso demais e a sua idade não comporta aquilo. Você tem 15 anos, você começa a pegar peso de gente de 30 anos e pôr nas costas. Aí você fala, mas eu tenho força. Aí quando dá os 30 anos, você está com a sua coluna o quê? Toda arrebentada. Não é assim? Do mesmo jeito é a nossa mente. Você agora está novo, está forte, tem estrutura, né? Aí você deixa todo mundo vir atacar você, fazer o que quer com você, não é assim? Aí quando você dá os 30 e poucos anos, depressão, esquizofrenia, e assim vai. Tristeza profunda. Por quê? Porque não sabe resolver problema, não sabe falar não. E o inimigo assim, ó, batendo palma, porque ele já sabe aonde seu carro vai bater lá na frente. Ele já sabe. Ele está olhando para você dentro de um carro desgovernado, sem freio, e você dirigindo ele. Ele fala, logo, logo lá na frente ele bate. E bate. Bate seu carro, vai para desce a ladeira abaixo, bate dentro do rio. E aí depois, irmão, sabe o que acontece? Você adoece. E muita gente, muitas das vezes, não vai vir ninguém para te socorrer nessa hora. Ah, minha família podia estar aqui. Sua família está longe. Sabe por causa de que está longe? Vou te explicar por quê. Porque tem um espírito de desunião. Não é assim? As famílias dos crentes não eram para ser o povo mais unido que tem? Mas o que acontece? O demônio entra no coração deles, endurece, põe ódio, põe raiva, não sabe tratar ninguém bem. Aí a desunião entra, vira aquela bagunça, vira aquele inferno, aquele tormento, que ninguém sabe viver em união, dá brecha para o diabo 24 horas. Família de crente, irmão, era para ser um exemplo. Era para ser o povo mais caridoso, era para ser o povo que mais ajuda o outro. E hoje está uma vergonha, uma brigaiada de família, uma confusão danada que só Deus. Um povo desunido, na hora que um está passando mal, chuta o pé no outro, para se vira. Porque não tem união. Hoje, para você não adoecer, você tem que falar com a família assim, fica cada um no seu canto aí. Por quê? Porque eles não têm união, e se eles não sabem viver unido, eles vêm para cima de você, te sobrecarregam, e depois você está numa depressão com gente que não quer nada com nada. Então tem hora que você tem que isolar. Infelizmente tem que ser assim. É dolorido? É. Mas por que esse tipo de gente fica assim? Porque nunca viu Jesus e o Espírito Santo de Deus nunca entrou na vida deles. É por isso que eles são desse jeito, atormentados, não conhecem a palavra e esse demônio da divisão, da desunião. Irmãos, crente, a família de crente era para ser as famílias que mais dá exemplo nessa terra. Aí você muitas das vezes para e pensa assim, por que a minha família não me ajuda com nada? Por que a minha família, até se eu sentar numa cadeira dentro da casa de alguém, já dá problema? Você acredita? Teve um dia que um irmão falou comigo assim, ô pastor, lá na casa do meu pai e da minha mãe, só de eu sentar na cadeira já dá confusão. Não senta nessa cadeira não, porque essa cadeira é assim. Só de eu sentar, a confusão que começa. Aí você pergunta muitas das vezes, por que a minha família é assim? Eu vou te explicar por quê. É para você não cometer o mesmo erro que eles cometeram. Se eles não têm união, você aprende a ter. Aprende a viver em união. Aprende a entender o lado do outro, para com confusão, para de contenda, para com essa brigaiada. Deixa Deus entrar na sua vida, senão o demônio da confusão entra dentro da sua casa e faz um inferno na sua vida também. É, pastor, mas eu oro por eles, irmão. Orar para quem não quer praticar. Você pode até orar, mas se a pessoa não decidir sair da vida que ela está, que mudança que vai ter na vida dela? Quem crê diz amém. Então a gente vai levantar agora, vamos terminar esse estudo de hoje. Eu creio que
Essa palavra deu para muita gente entender muita coisa, entendeu? Eu nem sei quantas horas que é, mas a gente vai terminar esse estudo. Tem alguém que está com alguma dúvida? Quer tirar dúvida? Tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Deu para todo mundo entender? Deu para concluir? Então tá bom. Passando esse domingo, no outro a gente vai dar uma descansada, no outro domingo a gente volta de novo. 15 dias. Um domingo sim, um domingo não. Domingo sim, um domingo não. A gente vai dar o estudo aqui. Vamos orar então. Senhor Deus e meu Pai, muito obrigado por esse estudo de hoje. O Senhor venha nos abençoar, venha nos guardar, venha nos dar vitória, venha nos dar o livramento, em nome de Jesus Cristo, nos levando em paz e segurança para casa e nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, está terminado. Deus abençoe a Deus, em nome de Jesus.